E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco das doutrinas. Nesse vídeo específico nós vamos falar sobre a criação, mas eu pretendo fazer aí uma playlist falando de todas as doutrinas ou das principais doutrinas da igreja para você conhecer melhor a igreja metodista. Dentro das doutrinas, nós temos ali a visão da igreja em cima da fé, do arrependimento, da graça, da criação, né, que é esse vídeo que a gente vai estar fazendo, do testemunho do Espírito, da santificação e os 25 artigos. A gente já tem uma playlist pronta aí com cerca de 10 a 11 vídeos aí sobre todos os 25 artigos da religião metodista. Eu vou deixar aqui para você estar entrando aí e conhecendo os 25 artigos da religião. Mas nesse vídeo, hoje, você vai ficar sabendo sobre a criação, o que a igreja metodista vê, o que a religião metodista vê através dos ensinamentos de John Wesley sobre a criação. Nós vamos pegar aqui, ó, Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim, ó: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, para você entender um pouquinho mais sobre a teologia metodista, a teologia feita histórica, a teologia histórica do metodismo, nós vemos ali no centro a revelação. Depois nós temos a criação, a experiência religiosa, a sabedoria do povo, que é a tradição, e a razão. E você pode ver nessa imagem que eu estou deixando aí para vocês, que a revelação é o centro. Então tudo parte da revelação e volta para ela, né? A criação sem a revelação, sem a fé na revelação, sem a fé na Bíblia, não é nada, né? A experiência religiosa, todas as experiências religiosas que a gente tem, ou que a gente viu, ou que a gente vai ver, ela tem que partir através da revelação. Se você tem uma revelação, se você uma experiência religiosa, se você viu uma experiência religiosa, ou se alguém contou uma experiência religiosa para você que não esteja de acordo com a revelação, de acordo com a Bíblia, ela pode ser um pouco falha, né? Se você tem a sabedoria, uma tradição em uma igreja, uma tradição de algo que ela não está de acordo com a revelação, ela já não, né, é um pouco duvidosa também. E a razão em cima da criação do ser humano, da capacidade do ser humano, da sabedoria do ser humano, da experiência do ser humano, se ela não tiver ligada também com a revelação, ela também é um pouco duvidosa. Então, tudo parte da revelação e volta para ela. Tudo parte da palavra, da Bíblia e volta para ela. Nesse vídeo, nós vamos estar aí então pegando sobre a criação. A criação vem lá de Gênesis, né, no capítulo 1, a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 1, ele todo a criação. Então, Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou tudo. E a sua criação, ali no capítulo 1, ele foca mais na criação do universo. A gente vê ali, Moisés foca ali do primeiro ao sexto dia ali, toda a criação e a coroação da criação. Deus coroa a sua criação do universo, a criação da terra com o homem. O homem é a coroa da criação de Deus. E no sétimo dia ele descansa. E no capítulo 2, ali ele vai mostrar detalhes da criação do homem, né? Como Deus criou ali a terra, como Deus criou as frutas, as árvores, os animais e como Deus criou o homem também, né? Depois a gente vê como é a criação da mulher, depois vem a queda. E a gente vê ali o termo a nossa semelhança, a semelhança de Deus. E a semelhança de Deus, a imagem de Deus, Wesley tira aí desse versículo, desse capítulo, dessa passagem, 3 imagens: a imagem moral, a imagem natural e a imagem política, que nós vamos focar esse vídeo nessas 3 imagens para você entender em cima da criação. Para a gente estudar aí sobre a criação, nós temos que ver a antropologia, que é o estudo do homem. Na imagem do homem, a semelhança do homem com Deus, nós temos a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é toda a moral, toda a ética, tudo que Deus nos deu de bom. E a parte negativa é a queda, né? É o pecado original que resulta tudo que a gente vive até hoje, né? O ser humano, antes da queda, ele era perfeito. Deus criou o homem para quê? Ele foi lá, criou o homem com um propósito de trabalhar, da mordomia, né? Para a mordomia do seu reino, do jardim do Éden. Ele criou Deus, criou o homem e já disse, olha,
Você vai dar um nome para os animais, você vai cultivar, você vai trabalhar a terra, você vai cuidar das árvores, cuidar de tudo. E eu só quero que você faça uma coisa, só uma coisa que eu te peço para não fazer, né? Que é não comer da árvore do bem e do mal, né? Então você pode comer de qualquer coisa, mas menos da árvore do bem e do mal. E o que ele fez? Comeu da árvore do bem e do mal. Por isso veio o pecado. Mas antes de comer da árvore do bem e do mal, nós podemos ver lá na imagem moral. Que é o que a gente pode ressaltar da imagem moral? Na imagem moral, a gente vê as virtudes com a santidade de Deus, né? A pureza do caráter e o amor de Deus. Então, Deus dá ali, antes da queda, a santidade. O homem era santo ali junto com Deus, era puro, tinha um amor pleno de Deus, andava com Deus. Então, essa é um resumo aí da imagem de Deus, né? Na imagem natural, ele tinha liberdade, né, de estar ali junto, de estar comendo, tinha ali o livre-arbítrio. Qual que era a função do livre-arbítrio ali? Obedecer ou não a Deus, cultivar ou não o jardim do Éden, cuidar ou não, ou dar um nome ou não para os animais. Então esse era o livre-arbítrio, e Deus estava ensinando didaticamente Adão ali e Eva a cuidar, a plantar, a cultivar. Essa era a imagem natural de Deus. E a imagem política era administrar, né? Administrava tudo, administrava ali a criação e o cultivo ali também do jardim, né? Então, a natural era estar ali com o livre-arbítrio, era o livre-arbítrio, e a política era administrar esse livre-arbítrio ali, era administrar todo o reino de Deus ali, que Deus deixou para ele administrar. E aí veio a queda, né? A gente viu ali que veio a queda, com a cobra veio, tentou a mulher foi lá e falou pro homem, o homem foi lá e comeu também. E aí Deus veio passear na tardezinha, conversar com eles, e cadê eles? Eles já sabiam que estavam nus, né? Então Deus pergunta, como você sabe que vocês estão nus, né? Como você sabe que vocês estão pelados aí? Então não podia saber, né? Então aí Deus dá a consequência ali para eles, né? Que seria a morte, que seria a expulsão ali do Jardim do Éden. Depois da queda, aí teve algumas alterações nessas imagens, né? Até então são imagens lindas, são imagens bonitas, são imagens perfeitas que Deus criou. Mas depois disso, aí com a queda, aí deturbou um pouco essas imagens, né? Então como que ficou depois da queda? A imagem moral depois da queda. A imagem moral se resume ali em Romanos 3, 10, 18. Diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então esse é um resumo de como ficou a moral depois da queda, a moral do homem depois da queda, né? Um sepulcro aberto, a sua garganta, só fala coisa errada, só fala asneira, não tem justo, não tem pessoa justa, só tem pessoa peçonhosa, só quer falar mal dos outros. Então a nossa imagem moral foi destruída, a imagem natural depois da queda, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele também foi alterado. Antes, como já disse, o livre-arbítrio era você faz isso ou aquilo, obedece ou não a Deus. Hoje nós temos livre-arbítrio também, mas de uma forma diferente, né? Porque Deus sabe o que a gente vai fazer depois, Deus sabe o que a gente está pensando, Deus sabe o que se passa na nossa cabeça antes mesmo da gente falar. Aí a pessoa fala assim, mas não existe o livre-arbítrio, por que então do livre-arbítrio? Né? Aí você vai responder assim, nós não temos o livre-arbítrio pelas nossas forças, nós não temos condições de ter o livre-arbítrio pelas nossas forças, porque se fosse pela minha força, eu não iria na igreja, eu não iria trabalhar, eu não iria fazer coisas que no momento não me agradariam, né? Eu não iria fazer o bem, eu não iria fazer... Porque nós não temos o livre-arbítrio pelas nossas forças, mas sim pela graça
de Deus. Deus dá a graça para que a gente possa escolher o lado certo. E muitas vezes a gente escolhe o lado errado, né? Assim como diz Paulo lá no capítulo 7 de Romanos, que diz assim, ó: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Muitas vezes a gente faz o que a gente detesta, mas a gente faz pela graça de Deus. Aí, uma prova disso em cima das doutrinas da igreja, a gente pode ver no artigo 8 dos 25 artigos da igreja, a gente enfatiza o não ali, ó. No artigo 8 do livre-arbítrio, lá nos nossos cânones você vai encontrar, e aqui também, se você achar lá a playlist dos meus vídeos, né, sobre as doutrinas dos 25 artigos, você vai ver lá também uma explicação melhor. Mas assim, ó, a condição do ser humano depois da queda de Adão é tal que ele não pode converter-se e preparar-se pelo seu próprio poder e obras para a fé e invocação de Deus. Portanto, não temos forças para fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus sem a sua graça por Cristo, dispondo-nos para que tenhamos boa vontade e operando em nós quando temos essa boa vontade. Então nós não podemos nos converter sozinhos, não temos forças para fazer boas obras, senão pela graça de Deus. E a imagem política na Bíblia, ela não foi alterada. As aves continuam sendo as mesmas, o chão continua sendo o mesmo, a grama continua sendo a mesma, as árvores, porém, ela se tornou mais ríspida com a gente, ela se tornou mais áspera com a gente. Então Adão foi expulso do Éden, ele precisou agora plantar, ele precisou lavrar ali, ele precisou carpir, ele precisou preparar a terra. Antes não precisava preparar a terra, né? A árvore já estava pronta, já estava tudo ali na mão, só mastigar, só comer, né? Só aproveitar. Depois disso não, ele precisou plantar para comer, ele precisou colher, ele precisou matar o boi lá para comer, ele precisou estar fazendo tudo isso que a gente faz, ele precisou trabalhar para ter o seu sustento. Antes ele não precisava trabalhar. Então assim, a imagem política, a administração ali que a gente tem no nosso dia a dia, antes não tinha, né? Porque ele só precisava administrar o que estava pronto. Agora não, a gente precisa fazer, a gente precisa produzir para comer, a gente precisa produzir para viver, né? Então isso que aconteceu. A natureza do pecado, ela vem da desobediência. Era só não desobedecer. A única coisa que tinha que fazer era ele não desobedecer a Deus. Ele tinha tudo para comer e a única coisa que ele fez foi desobedecer. Então a natureza do pecado original, ela vem da desobediência de Deus. A responsabilidade também nós não podemos jogar para lá. Você pode ver que quando Deus perguntou, um jogou a responsabilidade para o outro. Adão jogou para Eva jogou para a serpente. E aí aconteceu o resultado, né? A mulher com mais dores no parto, o homem tendo que lavrar a terra, trabalhar para comer, e a serpente lá rastejar. E o maior de todos os as consequências desse pecado é a morte, a separação da alma do corpo. Deus nos fez corpo e alma, fez a terra, soprou a sua divindade em nós para termos a alma, e depois da morte ela é separada. Então, quando nós morremos, a carne fica, a terra fica, voltamos ao pó e a alma vai para o céu. Então faz a separação. Antes não tinha essa separação. Então a morte é a maior consequência do pecado original. E assim, para a gente levar para a vida, em Gênesis 1:31 diz assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. Deus gostou de fazer a gente. Deus viu que o homem, o ser humano, era bom. E depois da queda, né, teve um momento lá que ele se arrependeu, em Gênesis 6:6, né? Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, né, por conta das maldades que foram feitas depois da queda do pecado. Então, a lição que a gente tira da criação é nos responsabilizarmos por todos os nossos atos, nos responsabilizarmos por nossos pecados e nos arrependermos. A partir do momento que a gente se responsabiliza pelos pecados, não faz como Adão, de passar para Eva, de ir passando um para o outro. Muitas vezes, por exemplo, o evangélico, o crente, o católico, seja, está passando por alguma coisa, está passando por
algum perrengue, ou então tá acontecendo alguma coisa de errado, joga tudo na culpa do diabo, né? É o diabo que fez, a gente nunca faz nada, joga a culpa no outro. Não, muitas vezes é você que tá errado, é você que tá fazendo as coisas erradas, e para de jogar culpa nos outros. Tenha a responsabilidade pelos seus atos. Você foi criado uma pessoa boa, você é a criação de Deus. O pecado é que te deturpa, o pecado é que faz com que você caia todos os dias, e nós temos que estar ali sempre nos responsabilizando e nos arrependendo dos nossos pecados, para que um dia, quando a morte vier, a gente vá com Deus, vá para Deus, volte para Deus. A esperança da volta de Cristo também, quando Jesus voltar, nós vamos de corpo e alma, nós vamos direto para Jesus, direto para Deus. Amém? Então, essa é a parte da criação aí das doutrinas da igreja, né? A visão da criação das doutrinas da igreja. Lembrando que esses conteúdos, essas coisas que eu trago aqui no canal, é tudo em cima dos cânones, dos documentos da igreja, e, como eu falei no começo, através da revelação. Tudo isso através da revelação da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, sem a orientação da palavra de Deus, nada é feito com a orientação de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.